Adão e Eva desobedecem a Deus. Adão e Eva foram as pessoas mais felizes que já existiram. Porque eles foram mais felizes que todas as outras pessoas? Porque eles eram bons. Eles amavam a Deus. Eles amavam um ao outro. E eles nunca queriam fazer nada que fosse errado. E essa virtude, eles eram como ninguém jamais foi nem será. Existe algo no meu coração e no seu que nos faz querer fazer o mal. Isso acontece porque nós temos corações maus e pecaminosos. Não conseguimos nem imaginar uma pessoa que nunca teve isso. Mas quando Deus fez Adão e Eva, Ele lhes deu corações que queriam fazer o que era bom e de uma maneira que nós também não conhecemos, porque até o nosso conceito de bondade é pervertido. Eles nunca ficavam doentes. Eles nunca ficavam cansados. Quando Deus os fez, Ele lhes deu corpos saudáveis e bons. Eles nunca tinham de trabalhar demais, como nós precisamos agora. Tudo o que eles tinham de fazer era cuidar do lindo jardim de Deus. Deus também prometeu a eles um presente maravilhoso. Ele prometeu que se eles obedecessem ao seu mandamento de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles nunca iriam morrer. Deus fez o primeiro homem e a primeira mulher perfeitamente bons e perfeitamente fortes e saudáveis. Mas pense em quanta maldade existe no mundo agora e quanta dor e sofrimento existe. E pior de tudo, a morte. Como aconteceu essa terrível mudança? O terrível Satanás, ou diabo, havia sido antigamente um anjo no céu. Mas ele não permaneceu bom e puro como outros anjos são. Ele se tornou mau, e Deus o expulsou do céu como uma punição pelo seu pecado. O diabo, sendo muito ímpio, odiava a Deus e tentava lutar contra ele. Quando ele viu o mundo novo e lindo que Deus havia feito e Adão e Eva felizes porque amavam a Deus, o diabo quis estragar o mundo tão bonito de Deus e tornar Adão e Eva maus assim como ele é. Ele sabia que se Adão e Eva desobedecessem a Deus, eles não poderiam morar no belo jardim e andar e conversar com Deus. Satanás queria que o homem e a mulher fossem tão infelizes quanto ele. Assim o diabo se disfarçou em uma serpente. A cobra era o animal mais esperto de todos os animais que Deus havia feito. Satanás, se escondendo dentro da serpente, veio e conversou com Eva e perguntou: Deus realmente falou que você não pode comer do fruto de nenhuma árvore neste jardim? Eva respondeu: Não, nós podemos comer de todos os frutos do jardim, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que se nós comermos do fruto desta árvore, ou se sequer tocarmos nele, nós iremos certamente morrer. Então o diabo, no corpo da serpente, contou a Eva uma terrível mentira, e ele disse: Com certeza vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que vocês comerem do fruto desta árvore, os seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Eva iria acreditar em Satanás ou iria acreditar em Deus? Este era o teste que iria mostrar se ela realmente amava a Deus e confiava nele. Eva foi e olhou para a árvore. Era uma árvore muito bonita. Eva começou a pensar se o fruto iria ser muito saboroso. Ela gostaria de ser tão sábia quanto Deus, conhecedora do bem e do mal. Ela sabia que Deus havia mandado não comer do fruto, mas ela desobedeceu a Deus. Ela tomou do fruto, o comeu e deu um pedaço a Adão. E ele desobedeceu a Deus também, comendo da fruta. Naquele momento, uma terrível mudança aconteceu. O homem e a mulher não tinham mais desejo de serem bons. Agora eles não desejavam amar a Deus e agradá-lo. Eles não mais amavam um ao outro. Agora eles tinham sentimentos de raiva e egoísmo em seus corações. Eles começaram a desejar fazer coisas maldosas.
Sim, era verdade que o fruto da árvore iria torná-los espertos para conhecer o mal, assim como eles o eram para conhecer o bem. Antes disso, eles somente sabiam o que era ter bons pensamentos e fazer coisas boas. Agora, de repente, eles sabiam o que era ter pensamentos malignos e fazer coisas maldosas. Agora que eles haviam comido do fruto proibido, eles começaram a se sentir envergonhados por estarem sem roupas. Antes disso, eles nunca haviam sequer pensado em sentir vergonha. Eles tomaram folhas de figueiras e as costuraram umas às outras, e desta maneira, eles fizeram para si mesmos, roupas, para que não ficassem nus. O terrível resultado do pecado. Adão e Eva agora não mais queriam que Deus viesse até o jardim. Eles tinham medo de Deus porque eles sabiam que lhe haviam desobedecido. Quando eles ouviram Deus andando no jardim na viração do dia, eles se esconderam entre as árvores. Deus chamou o homem perguntando: Onde tu estás? Adão respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo porque estava nu e me escondi. Então disse Deus: Quem te disse que estavas nu? Tu comeste do fruto da árvore que eu te mandei que não comesses? E Adão, cujo coração agora era mau, tentou colocar toda a culpa na esposa. Ele disse: A mulher que tu me deste para ficar comigo, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Então Deus disse à mulher: O que é isso que fizeste? E Eva colocou a culpa na serpente. Ela disse: A serpente me persuadiu, então eu comi do fruto. Então Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Tu és maldita acima de todo animal e de toda a fera do campo. Tu deves rastejar sobre a tua barriga e comer pó todos os dias da tua vida. E o Senhor fez para Adão e para a sua esposa vestes de pele e os vestiu. Então Deus fez uma maravilhosa promessa, uma promessa que Adão e Eva não mereciam. Ele disse: Eu vou colocar inimizade entre a serpente e a mulher, entre os filhos da mulher e os da serpente. Satanás irá machucar o seu calcanhar, mas um dos filhos de Eva irá esmagar a cabeça da serpente. Deus quis dizer que um dia algum filho de Eva iria derrotar Satanás e esmagar a sua cabeça. Essa criança seria o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é anunciado na Bíblia e nós já o conhecemos. O mundo todo sabe quem é Jesus. Então Deus disse à mulher que ela iria ter muitas doenças e iria sentir dor e cansaço, e que o seu marido iria dominar sobre ela. A sua desobediência havia trazido doença, dor e cansaço ao mundo. Ela não mais iria saber o que é estar perfeitamente bem. E quando ela tivesse filhos, eles também iriam, às vezes, ficar doentes e sofrer dor. Deus disse a Adão que porque ele havia ouvido a voz de sua esposa e havia comido do fruto proibido, a terra não iria mais gerar frutos e vegetais por si própria. Depois do que aconteceu, Adão teria que trabalhar muito duro para conseguir o suficiente para comer, até que o suor se derramasse do seu rosto. Espinhos e ervas daninhas iriam brotar onde Adão havia plantado sementes, porque Deus havia amaldiçoado o chão como resultado do pecado de Adão. Por toda a sua vida, Adão teria que trabalhar, e no final ele iria morrer, e o seu corpo iria retornar ao pó. Que tristeza eles haviam trazido sobre si mesmos. Eles não mais queriam ser bons e amar a Deus e um ao outro. Seus corações agora estavam cheios de maldade. Eles se tornaram egoístas, mentirosos e odiosos. Ao invés de amar a Deus e pensar sobre Deus e conversar com Ele, eles desejavam esquecer Deus. Mas havia ainda mais tristeza pela frente, pois quando Deus lhes mandasse filhos, eles seriam como seu pai e sua mãe. Eles teriam corações maldosos também.
Adão e Eva foram os pais de quem todas as pessoas no mundo descendem. Se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus, seus corações teriam permanecido limpos e sem pecado, e todas as pessoas no mundo iriam ter corações sem pecado. Mas agora nós somos todos pecadores, porque Adão e Eva desobedeceram a Deus. A Bíblia diz: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Salmo 14:3. Uma perda e uma promessa. Você lembra que além da árvore do conhecimento do bem e do mal, havia outra árvore maravilhosa no jardim do Éden? Ela era chamada de árvore da vida. Qualquer um que comesse daquela árvore iria viver para sempre. Agora que Adão e Eva haviam se tornado maus, Deus não poderia mais deixá-los ficar no jardim do Éden para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem para sempre. Assim, Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Para que eles não voltassem e para guardar o caminho da árvore da vida, Deus colocou querubins ao leste do jardim e uma espada em chamas que virava em todas as direções. Querubins são seres celestiais ou anjos que vivem diante do trono de Deus para servi-lo. Quando Adão e Eva foram expulsos do seu lar, daquele lindo jardim, eles tiveram que fazer uma casa para morarem. As coisas não eram mais agradáveis para eles. Eles tinham de trabalhar duro a fim de obter o suficiente para comer. Espinhos e abrolhos começaram a crescer. As árvores não eram mais cheias de frutos deliciosos para que eles comessem. Com frequência, eles se sentiam cansados, doentes e tristes. Mais do que eles sentiam mais falta, era daquelas tardes maravilhosas quando Deus descia até o jardim e andava e conversava com o homem e a mulher que ele havia criado. Ah, como eles tinham saudades daqueles tempos alegres de comunhão com Deus! Como eles desejavam que não tivessem desobedecido ao mandamento! Mas agora era tarde demais. Eles não podiam voltar para o jardim, porque um Deus santo não pode se associar com pecadores, e eles não poderiam jamais ir morar com Deus no céu por causa de seus corações pecaminosos. Nem podemos eu e você ir para os céus com corações maus. Deus é tão puro e santo que ele não pode permitir nem um pouquinho do pecado no céu. E agora? Seria tarde demais? Adão e Eva e todos os seus filhos estariam perdidos no pecado para sempre? Não havia nada que eles pudessem fazer para pagar pelos seus pecados? Não, não havia nada que eles pudessem fazer. Com coração maus, como os rebeldes, eles nunca poderiam pagar pelos seus pecados. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. A Bíblia nos diz que Deus pode todas as coisas, ou que seu poder é ilimitado. Deus amou tanto o homem que ele prometeu encontrar, ele mesmo, uma maneira para que Adão, Eva e seus filhos mais uma vez pudessem andar e conversar com Deus. Ele iria mandar um Salvador que iria pagar pelos seus pecados e que iria suportar o castigo no lugar deles. Adão e Eva não sabiam quem seria esse Salvador, nem quando ou como ele viria ajudá-los. Eles tinham apenas a promessa de Deus e eles precisavam confiar totalmente naquela promessa. Mas isso bastava. Era suficiente para eles saber que um dia eles iriam novamente andar e conversar com Deus, pois Deus mesmo o havia dito. Você e eu, contudo, sabemos quem é esse Salvador. Aquele descendente da mulher, a respeito de quem Deus falou, é o nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Ele veio para a terra no dia do seu nascimento, que hoje muitos chamam de Natal, e morreu na cruz na sexta-feira, que chamam de Santa, para pagar pelo pecado de Adão e pelo pecado de Eva, pelo meu pecado, pelo seu pecado e pelo pecado de todo o povo que já viveu e que ainda viverá, que coloca a sua confiança nele e o ama.
que crê em Jesus verdadeiramente, não uma crença qualquer, mas aquela crença que o próprio Deus coloca no momento de uma pregação fiel. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a Bíblia toda é a história de como Deus planejou e preparou a vinda do seu filho e de como o Salvador finalmente veio à terra e morreu para pagar pelos nossos pecados. Ela é a história de como você e eu, mesmo tendo corações pecaminosos, podemos ser perdoados e mais uma vez andar e conversar com Deus.